Vamos bater um papo hoje aqui no programa sobre os padrões alimentares, entender melhor sobre o assunto com a doutora Daniele Orletti, que é nutróloga e vai tirar nossas dúvidas. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, Salatiel. É sempre um prazer estar aqui com você e falar sobre um tema que eu sou apaixonada. E um tema que é tão importante que faz a diferença, porque a alimentação é decisiva para a saúde, para emagrecer, para ganhar peso, para tudo, né? E as pessoas têm padrões, e é isso que nós vamos entender hoje aqui no programa. O que são esses padrões? Legal. Assim, Salatiel, a gente entende que o comer é uma necessidade fisiológica. A gente come porque nós precisamos sobreviver. Só que a forma como a gente se alimenta, ou seja, como que a gente ingere os alimentos ao longo do dia, hoje é entendido como esse comer operativo, né? Ou o padrão alimentar. E aí existem alguns padrões alimentares que vão diferir de pessoas para pessoas, e isso influencia muito, esse entendimento de que existe essa diferença é fundamental na hora da gente instituir um tratamento para o paciente. Doutora, óbvio que existe o padrão certo e o padrão errado. Qual seria o equilíbrio? Olha, assim, o que a gente fala hoje é que mais do que entender qual que é o padrão certo e errado, é entender que o padrão ele existe, aquele paciente ele vai ter o padrão e esse padrão ele é primitivo, ou seja, é muito difícil a gente mudar o padrão do paciente. Então, parte do tratamento é entender que aquele paciente ele vai ter um certo padrão e aí entender o que que ele faz com isso. Então, qual que é o perfil alimentar que ele coloca no dia a dia dele, dado que ele tem um padrão. Então, por exemplo, se ele for um paciente que gosta mais de volume, ou seja, aquele padrão alimentar volumétrico, ele pode ser um paciente que gosta de bastante salada, bastante legumes, mas ele pode ser um paciente que come uma pizza inteira num dia. E é aí que mora o erro. É o que que você faz com esse padrão e que tipo de alimento que você escolhe, dado que você tem um padrão primitivo associado. Então eu não preciso me preocupar tanto em seguir uma dieta em determinados horários, é mesmo ajustar o que eu como, as quantidades, as necessidades que eu tenho, para isso também não ficar uma coisa difícil no dia a dia, porque quando você tem uma reeducação, como nós falamos, aí você tem resultado, mas quando você é, tem uma imposição que você deve seguir uma dieta de uma maneira, comer pesado, ó, determinados horários, às vezes fica mais difícil e a pessoa não consegue manter isso, não consegue criar um hábito. Perfeito. E assim, o principal fator associado ao sucesso do tratamento com a alimentação é o quão fácil o paciente entende que aquela nova rotina é para ele. E essa questão relacionada à facilidade vai muito de encontro do respeito ao padrão alimentar. Então, se é um paciente que gosta de fazer várias refeições em poucas quantidades, ou seja, é o oposto do padrão volumétrico, aquele paciente mais beliscador, eu preciso manter esse padrão, só que eu preciso trocar as opções. Então, não dá para um paciente todo dia ficar beliscando durante a tarde um pacote de biscoito recheado ou um saco de amendoim. Então, eu preciso respeitar o padrão e, dado que ele tem esse padrão beliscador, quais opções que eu posso trazer para ele que ele mantenha um padrão beliscador, mas sem exceder a quantidade de calorias. A mesma coisa para o paciente volumétrico. Tem gente que gosta de fazer 2 refeições no dia. E tentar mudar isso traz muito esforço, é uma coisa que o paciente dificilmente ele vai conseguir sustentar no longo prazo. Ele pode até tentar, e às vezes ele tenta 2, 3 meses, mas foge muito ao que ele está acostumado, ao que é já internalizado. Então, eu preciso entender, ok, então esse paciente é volumétrico, dado que ele é volumétrico e não dá para comer uma pizza inteira todos os dias, quais opções que eu tenho para ele que sejam mais saudáveis e que ele não exceda a quantidade de calorias e mantenha ali um hábito de vida mais saudável. Isso já é um fator facilitador. Então, quem está assistindo, que às vezes fica deixando para começar a dieta na semana que vem, justamente por essa questão de adaptação, então dá para adequar isso aos hábitos que a pessoa tem e eu acho que a ideia é emagrecer sem sofrer e isso hoje é muito possível.
Não, totalmente possível. Uma coisa que eu sempre ouço no consultório é que os pacientes falam: "Nossa, mas não mudou quase nada na minha rotina". A ideia é essa, é que não mude a sua rotina, é que seja algo fácil. Se for difícil, penoso ou te exigir muito, não tá legal, porque precisa ser a alimentação, ela precisa ser algo natural. E se foge, dificilmente esse paciente se mantém. Então, assim, se você está esperando para começar uma dieta, pensando que isso vai trazer ali uma necessidade de você se readaptar, o que eu tenho para te dizer é que hoje em dia a ideia é justamente o oposto, é nós adaptarmos a alimentação para o padrão do paciente e não o contrário. E essa adaptação pode ter uma ajuda medicamentosa, né? Hoje nós também temos medicamentos que funcionam muito bem, tanto para a questão da saciedade, da compulsão, tudo isso pode ser empregado, mas claro, um tratamento instituído por um profissional, né, por um médico que sabe fazer uma anamnese ali das necessidades, vai solicitar exames e vai fazer essa adequação a uma suplementação, desinflamar o corpo, acrescentar vitaminas, minerais, porque assim, diferente do que a pessoa pensa, vou fazer uma dieta, vou sofrer, não. Esse tratamento vai promover, inclusive, bem-estar, deixar essa pessoa sem ansiedade, tratar a compulsão, muda muita coisa na qualidade de vida, né, doutora? Com certeza. E o padrão alimentar, inclusive, Salatiel, ele vai guiar a opção medicamentosa mais apropriada para o paciente. Então, se eu tenho uma opção de medicamento que me dá mais saciedade, o paciente volumétrico, ele é um bom candidato a isso. Então, o paciente com obesidade tem indicação clínica do uso de um medicamento para sustentar as mudanças no estilo de vida, ele é um paciente que responde muito bem a um perfil de medicamento que vai trazer mais saciedade. Já na outra ponta, o paciente beliscador, ele talvez responderia melhor àqueles medicamentos que diminuem essa questão da ansiedade ou até associado ali a uma compulsão alimentar. Então, entender o padrão alimentar é fundamental para direcionar o tratamento, com certeza. Doutora, agora outra coisa importante é a manutenção desse tratamento, né? Porque muita gente começa, obtém um resultado satisfatório, resgata aquela roupa que está lá parada e depois ela abandona o tratamento e aí ela fica naquele efeito sanfona. Quem tem problema com sobrepeso, obesidade, tem que entender que trata-se de uma doença crônica e que requer um acompanhamento. Mesmo quando a pessoa consegue perder peso, estabilizar o peso, ela não pode deixar o médico. Nossa, isso, Salatiel, isso é muito importante, porque assim, primeiro que o que mais a gente vê hoje são pessoas se automedicando, né? E aí é aquela velha história, a pessoa viu um parente ou um vizinho tomando um medicamento para emagrecer, eu vou dar um exemplo aqui de um análogo do GLP-1, que a gente tem muito resultado, aí o paciente tomou ali o medicamento, emagreceu 10 quilos por conta própria, mas não entendeu que desses 10 quilos, 4 foram de massa muscular. Aí ele já começou o tratamento errado. E aí ele interrompe o tratamento antes da hora, volta a ganhar os 10 quilos, só que ele ganha tudo na forma de gordura. Ou seja, ele termina o processo pior do que ele começou, porque além de tudo, ele está com 4 quilos de gordura a mais no corpo por conta da gordura que ele ganhou e da massa muscular que ele perdeu. Então, assim, antes de tudo, não dá para iniciar tratamento medicamentoso sem o acompanhamento médico. Dito isso, o paciente, ele está com obesidade ou sobrepeso e ele tem indicação, precisa haver o entendimento de qual medicamento vai ser o melhor para ele. E depois de instituído o tratamento, esse acompanhamento é fundamental para que a retirada do medicamento não faça com que a doença recidiva, porque a gente está falando de obesidade, que é uma doença crônica, progressiva e com alto potencial de recidiva. Então, para esse paciente ter um acompanhamento e ter o emagrecimento no longo prazo, é fundamental que ele faça esse acompanhamento com um profissional de saúde ou até mesmo uma equipe multiprofissional, com nutricionista, educador físico, para que diminua a chance de, interrompendo o medicamento, ele voltar a ter o peso, ou seja, voltar à recidiva daquela doença, que é a obesidade. Doutora, perfeito, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Eu que agradeço o convite, estou à disposição de vocês. Obrigada.
Muito obrigado você que também ficou conosco até agora. Eu te vejo no próximo programa, mas até lá nós podemos conversar nas redes sociais, @canal Doutor TV, lá no Instagram, e o nosso canal no YouTube. Você também pode se inscrever e acompanhar todo o conteúdo por lá.